português, e eu venho fazendo a tutoria do curso desde a primeira edição. Então, a gente já tem um percurso aí, né? Como vocês perceberam, né, tem uma grande diversidade de pessoas aí, de diferentes regiões, então, São Paulo, Paraná, Espírito Santo, que está bem representado dessa vez, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará, Pará. Então, essa diversidade acaba tornando o ambiente de aprendizagem muito rico, né? E permite aí uma troca de experiência, que vocês vão percebendo ao longo das semanas, muito, muito valiosa, né? A gente já teve, na primeira semana, a oportunidade de fazer um pouco essa troca no Fórum Café, né? Vocês se apresentaram e perceberam que, além dessa diversidade aí regional, tem também uma diversidade de formações muito grande, né? Então, profissionais de diferentes áreas do conhecimento, diferentes campos de atuação, seja da iniciativa privada, seja do poder público. Então, isso tudo deixa mesmo esse ambiente de aprendizagem muito, muito, muito rico. Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os objetivos do curso, as estratégias e as metodologias de aprendizagem que são adotadas. Então, esse curso, ele foi desenhado para prover uma orientação prática para profissionais envolvidos em processos de engajamento e consultas de partes afetadas por projetos de desenvolvimento e com atuação na área de avaliação de impactos ambientais e sociais, né? O curso trabalha com cenários reais de engajamento e de consulta às partes interessadas e pode servir como referência, né, para profissionais de diversos países, porque esse curso, inclusive, é dado também o mesmo conteúdo, a mesma metodologia, numa versão em espanhol e numa versão em inglês. E o principal objetivo, então, é oferecer uma visão geral dos princípios e do conteúdo, né, do processo de engajamento e consulta às partes interessadas, para que ele seja efetivamente significativo. E aí a gente vai ter a oportunidade, ao longo das próximas semanas, de compreender o que de fato torna esse processo significativo. Aqui nós temos uma visão geral da sala de aula virtual e dos recursos disponíveis, né? Vocês já tiveram uma semana aí para poderem se familiarizarem com todos esses recursos, mas eu acho importante a gente falar deles aqui. Se ainda tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, a gente vai tentando contornar aqui. Então, primeiramente, eu queria falar do Fórum Novidades, que é um espaço onde frequentemente eu envio informações necessárias para acompanhar o curso e para realizar as atividades. Então, toda terça-feira, que é o dia em que se inicia um novo módulo, eu envio uma mensagem com explicações, com o detalhamento das atividades que a gente vai realizar durante a semana. Também temos o Fórum Social, ou Fórum Café, né, que é um espaço aí para uma rodada de apresentação e discussão de diferentes temas que vão sendo propostos ao longo do curso. Então, esse fórum foi muito importante, como eu disse no início, né, do curso, na primeira semana, para essa apresentação, para essa integração. Depois a gente tem um Fórum de Dúvidas Acadêmicas, né, que é um espaço onde vocês podem levar questões, dúvidas, solicitar alguma explicação, e aí compartilhando com os colegas, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro. Então, esse é um espaço importante para a gente fazer essa conversa e tirando as dúvidas ao longo das atividades. O Fórum Colaborativo, né, que é um espaço importantíssimo do curso, porque é onde vocês vão realizar as atividades em equipe, né? Então, esta semana as equipes já foram formadas, vocês viram, e é nesse fórum que vocês vão fazer as trocas das atividades que cada um faz, a discussão. Eu acho que vocês já devem ter entrado nesse fórum, se não entraram, por favor, entrem, porque ali vocês vão combinar entre
os integrantes do grupo como vocês vão, que dinâmica vocês vão usar para fazerem as atividades nas próximas semanas. É importante registrar isso sempre no fórum, porque aí eu posso acompanhar, porque eu já coloquei uma mensagem lá sugerindo, né, como exemplo, a criação de um grupo de WhatsApp, porque facilita, né, dá mais rapidez às trocas e tudo mais. Mas se vocês decidirem por conversar por um grupo de WhatsApp, é importante registrarem, né, de alguma maneira, nesse fórum colaborativo, o processo aí de discussão e de interação que vocês vão desenvolvendo. Bom, aqui a gente também tem um espaço que é Converse com seu tutor, que é um chat que acontece no 3º e no 5º módulo, né, às sextas-feiras, ao meio-dia, para a gente trocar algumas impressões, tirar algumas dúvidas, enfim, eu fico ali disponível por um tempo e vocês podem entrar através da sala de aula virtual e aí a gente conversa. Aqui vocês vão ver que tem, então, como eu disse, o calendário, os eventos importantes, as datas de entrega das atividades. Além disso, a gente tem um suporte técnico, que é o Indies Help aqui, que vocês podem acionar se tiver alguma dificuldade ou algum problema técnico mesmo durante o acesso à sala de aula virtual, mas independente disso, vocês, por favor, entrem em contato comigo, a gente tem ali um espaço também de troca de e-mails, vocês podem colocar as dúvidas e o que for de dificuldade que a gente vai encaminhando isso para ter uma boa solução. Bom, como vocês já devem ter visto, né, dando uma navegada aí pela sala de aula virtual, o curso está estruturado em 5 módulos. O primeiro módulo, pelo qual nós já passamos, é uma introdução à dinâmica do ambiente da sala de aula virtual. É mais para uma familiarização mesmo. Depois, o módulo 1, que também já passamos, ele introduz o conceito de engajamento significativo de partes interessadas e propõe aquela atividade individual que vocês já fizeram para refletir um pouco sobre esse conceito e as suas implicações. O módulo 2, que é justamente onde estamos, né, apresenta os 10 princípios do processo significativo de partes interessadas, e é neste módulo que nós temos o início da atividade em grupo, né, a formação dos grupos, além das atividades individuais, a gente tem o início dessa atividade colaborativa, que é muito importante, eu diria até que é o coração do curso, né? Vocês vão perceber que ao longo desta semana e, sobretudo, da próxima, esse trabalho colaborativo vai se intensificar. Então, a gente, no módulo 3, detalha os princípios do engajamento significativo, intensifica, como eu falei, esse trabalho em equipe. No módulo 4, a gente continua trabalhando em equipe e aprofundando os princípios do engajamento significativo de partes interessadas, atentando agora para o registro, a documentação dos eventos de consulta, né, os eventos que são realizados, o monitoramento do processo, o posicionamento de um determinado grupo de partes interessadas mais específico. De novo, este módulo é todo baseado em trabalho em grupo. Então, o módulo 3 e o módulo 4 são 2 momentos de trabalho em equipe muito intensos. E aí, finalmente, a gente chega no módulo 5, né, que é o módulo final, quando a gente vai fazer uma avaliação da matriz que foi construída durante o módulo 3 e o módulo 4, a matriz de partes interessadas, e ali a gente vai ter a oportunidade de identificar eventuais deficiências, alguns pontos que podem ser melhorados, e fazer recomendações para aperfeiçoamento dessa matriz e da análise das partes interessadas. Nesse último módulo, nós vamos ter novamente um fórum de discussão, que é bastante importante, porque é onde a gente vai refletir todo o processo de aprendizagem pelo qual a gente passou,
fazer uma avaliação, né, e pensar um pouco como toda essa aprendizagem pode ser aplicada na prática profissional. E aí, já encerrando aqui a apresentação, é uma apresentação breve mesmo, né? Eu queria destacar alguns pontos importantes para a gente seguir com o curso de uma forma exitosa, né? Bom, primeiramente, é muito importante organizar o tempo de estudo para a realização das atividades, porque a gente sabe que muitas vezes é difícil conciliar as atividades profissionais e as demandadas pelo curso, né? Um curso que tem uma demanda importante aí. Então, é fundamental reservar um período do dia para realizar as atividades, né? Ingressar na sala de aula virtual e interagir com os colegas, né? Não deixar muito tempo sem que isso aconteça. Além disso, o trabalho em grupo, que é o trabalho colaborativo, é parte fundamental do curso, é um momento, como eu disse, muito rico, né, de troca de experiências e de compartilhamento de aprendizagens. E aí cada um traz uma bagagem, né, tem um percurso já profissional aí trilhado e contribui muito para análise, para reflexão e discussão daquelas atividades que são propostas. Então, o trabalho colaborativo, vocês vão perceber, é de fato um momento muito importante do curso. Também queria dizer que este é um curso introdutório, né? Vocês vão percebendo que a maioria das pessoas, de alguma forma, já tem contato com esse tema ou trabalham, né, diretamente com isso, mas o que tem de importante aqui, além dessa troca, é todo um conteúdo, uma disponibilidade de recursos, né, que vão aprofundando, tanto do ponto de vista conceitual, metodológico, e propondo um processo de fato mais sistematizado, né? Então, embora seja um curso introdutório, ele tem muitos recursos que certamente vão aí agregar, né, muito no trabalho que vocês já desenvolvem. E sobre, finalmente, aí, a avaliação e a certificação do curso, né, o certificado pode ser obtido com uma pontuação de 65 sobre 100, e tendo uma nota superior a 90 pontos, o aluno pode ser aprovado com um certificado de excelência. Agora, já encerrando essa apresentação, que é bastante breve, eu passo a palavra para vocês, né? Se vocês querem fazer alguma pergunta, comentar, falar um pouco da expectativa que vocês têm em relação ao curso, das dificuldades que sentiram até agora, né? No módulo preliminar, no módulo 1, e agora que a gente está aqui na metade já do módulo 2. Então, eu passo a palavra para vocês. Eu vou abrir minha câmera e fechar aqui a apresentação um pouco para a gente poder conversar melhor. Alguém quer falar? Posso começar? Ela já vai começar. É a Rosana? Não, o pessoal está abrindo a câmera, eu posso começar, se quiser. É o seguinte, eu trabalho já há algum tempo com licenciamento ambiental, na verdade, desde os anos 80, né? Às vezes eu trabalhava no Instituto de Pesquisa, que é o IPARD, e a gente sistematicamente procuravam a gente. Era uma época que ainda não tinham muitos profissionais habilitados na área como existe hoje, né? Então, desde os anos 80, a gente vem trabalhando de alguma forma, a partir do final dos anos 90, aí eu passei a me dedicar somente a isso. E eu tive um tempo no DIEESE, fiquei 7 anos no DIEESE, 7 anos no IPARD, trabalhei na PUC de Minas, e aí depois, quando aqui em Curitiba, eu acabei me dedicando a só isso. E a só trabalhar com licenciamento, projetos de desenvolvimento mesmo, trabalhando muito com comunidades. O que a gente vê é que tem uma dificuldade muito grande dos empreendedores de aceitar que a gente trabalhe com as comunidades, né? Então, muitos dos trabalhos, quem está do outro lado
talvez não perceba isso, mas a gente chega a falar assim, vocês estão proibidos de falar com alguém que mora na região, né? E eu dou aula num curso de pós da Federal aqui, eu não sou da Federal, mas eles chamaram por conta desse envolvimento na área de licenciamento, e vários alunos contam histórias de que foram proibidos de falar qualquer coisa sobre o empreendimento com quem mora no lugar. Então, por isso que eu sempre coloco que o avanço da legislação para a gente foi uma coisa extremamente importante. O papel do Ministério Público foi uma coisa assim fenomenal. Então, o que eu espero do curso é tentar assim, até ter feedback de outras pessoas, até para a gente citar casos, quando vai discutir com os empreendedores, falar, olha, tem um caso assim que fez isso e que foi extremamente recompensado, né? O empreendedor foi extremamente recompensado, né? No sentido do projeto ter tido uma melhor aceitação. Então, a gente fica até angustiado de não poder falar. O último projeto que a gente fez aqui em Curitiba, eles falaram assim, vocês não podem falar com ninguém, mas não tem como, a gente tem que ir para campo. Como é que se faz um licenciamento sem ir para campo? Né? Sem falar com as pessoas, vocês estão proibidos de falar com as pessoas. Foi ótimo porque a gente teve uma ideia geral, era um projeto linear muito grande, e aí, depois, a agência financiadora exigiu que eles falassem com as comunidades, né? Quer dizer, por isso que eu falo, a legislação, a evolução, essas demandas, elas reforçam o nosso trabalho. Então, o que eu busco muito é, primeiro, conhecer, porque a gente acaba conhecendo porque a gente vai garimpando informação muitas vezes, né? E cata uma coisa aqui, cata outra ali, descobre que tem alguma normatização aqui, outra lá, e vai muito por isso. Então, a gente tem que estar lendo o tempo todo, procurando coisa, tem que ser rato de internet. Então, esses cursos nos ajudam muito, né, a descobrir toda esse material que tem disponível, e eu acho que o mais importante para mim é ter esse reforço, né, em termos que, olha, outros empreendimentos estão fazendo isso, estão tendo bons resultados, para a gente usar isso nas discussões com os empreendedores, né, que essa é a nossa maior dificuldade. Ótimo, Rosana. Acho que você coloca assim, faz um relato que certamente os colegas aqui, de alguma forma, estão se identificando, né? Porque é a realidade que a gente conhece bem. Bom, antes de eu continuar, eu quero só dizer olá para quem eu não falei no começo, a Lívia, que eu estou vendo aqui, Andressa, Edson, então, muito prazer, Aline, né? Não sei se eu estou esquecendo alguém, se eu não estou vendo aqui, mas muito prazer, é muito bom estar aqui com você. E isso que a Rosana está colocando, eu acredito que muitas de vocês sentem, né, no dia a dia do trabalho mesmo. Eu vou passar a palavra para vocês, mas antes eu queria dizer exatamente que o curso ele oferece recursos, né, e argumentos, né, todo um conjunto aí de princípios muito bem sistematizados que fortalecem esse discurso quando você tem, por exemplo, que lidar com o empreendedor ou com situações como essa que a Rosana colocou, né? Então, às vezes também a gente trabalha de uma forma um pouco intuitiva e o curso oferece uma metodologia, né? Uma sistematização de tudo isso, que fortalece a nossa prática também. Vocês vão perceber que isso é um aspecto muito forte no curso, né? De sistematizar e de oferecer uma metodologia para fazer esse trabalho, né? Desenvolver esse processo de engajamento e, como o curso mesmo diz, de uma forma que seja significativo, né? O que significa significativo significa, mas que vai além do que a legislação exige, né? Porque às vezes ainda é muito pouco, né? A gente pode e deve fazer algo que vá além, o que não é fácil, que, né, demanda um convencimento aí, né, de pessoas que ainda não entendem que um engajamento bem feito, uma consulta bem sistematizada, agrega mesmo valor ao projeto e evita conflitos, né, que vão ali no futuro até comprometer um empreendimento, por exemplo. Tá, então,
só para colocar, você está falando isso, um caso de um empreendedor que ele virou para mim e falou assim: se for lei, eu faço, se não, esqueça. Né? Então, só para vocês verem como que é. Eu até cito muito a questão do Programa de Educação Ambiental no Brasil, porque você tem uma norma, que é a Instrução Normativa 02, de 2012. Você compartilhou, né? Isso nos dá muito, assim, como ele coloca a necessidade de um diagnóstico social participativo, né? Isso exige que tenha interação com a comunidade. Então, a gente muitas vezes lança a mão dessa instrução normativa para poder fazer interação com as comunidades. O problema é que, normalmente, eles não deixam. Tem alguns que não tem problema, né? Mas eu falo que quando a gente se depara com algum empreendedor que não deixa ter interação, a gente usa esse programa e tudo que está escrito nele, e agora tem uma outra, não é uma outra legislação, mas tem um guia, né, que o IBAMA fez, que é bem mais detalhado, que nos ajuda a fazer com que o empreendedor deixe, né, que é um absurdo, a gente fazer essa interação com as comunidades. Tá? Mas nos priva ainda de muitas coisas, mas o programa de educação ambiental ele tem essa função de mostrar para as comunidades o seu papel, né, a importância da sua atuação, né? E ao longo do trabalho, em vários momentos, a gente encontrou comunidades que já estavam assim, outro programa de educação ambiental? Não, a gente está morrendo de fome, o empreendimento está acabando com a pesca, a gente não quer isso, né? Então, você vê que tem que ter essa interação, né? É a única forma realmente de você evitar conflito, de você minimamente tentar transformar a instalação desses empreendimentos em um fator de desenvolvimento. Né? Que no primeira inserção lá que a gente fez, eu citei um negócio do Celso Furtado, que ele fala no livro dele, de 74, em desenvolvimento como justiça social. Né? E muitas vezes isso não está previsto. São projetos a princípio de desenvolvimento, mas não necessariamente são, né? Vão levar ao desenvolvimento. Temos vários exemplos, né? Exatamente, exatamente. Mas é porque a palavra... Oi, desculpa, não, Rosana. Não, só acho que às vezes é bom a gente ir colocando os exemplos que a gente tem, né? Como eu acho que eu sou a mais velha do grupo, né? E eu tenho 63 anos, né? Até hoje eu trabalho, meu marido tem 69, a gente trabalha, vai para campo e a gente adora fazer isso. Então, acho que talvez a gente tenha muita coisa para colocar em termos de prática por causa de todo esse tempo, né? Exatamente, é isso que eu estava dizendo, que o curso oferece esse espaço, né? Porque é um curso introdutório, vou repetir aqui, mas tem muitos profissionais que têm um percurso muito, muito grande, muita experiência, uma bagagem muito importante e que acaba sendo assim, um fator de aprendizagem só pelo fato de estarem ali discutindo, dialogando, né, com um exercício proposto, né, que é um pretexto para criar todo esse diálogo, mas essa troca mesmo de uns com os outros, uns com as experiências de cada um, né? Então, além disso, tem, como eu falei também, os recursos, né, bibliografia, um material muito importante que vocês vão ter acesso ao longo das semanas, já tem, na verdade, né? Tá tudo ali disponível. Então, enfim, estou vendo o Edson com a mão levantada. Pode falar, Edson. Olá, olá, gente, tudo bem? Bem, meu nome é Edson Cardoso, eu trabalho na Vale, na gerência de atuação social no corporativo. Para mim, esse curso veio numa excelente hora, porque eu já trabalho na área de relações com comunidades há alguns anos, mas essa expressão engajamento significativo de partes interessadas, ela bateu para mim relativamente há pouco tempo, né? Eu estou envolvido numa frente da empresa que tem a ver exatamente com um padrão global que foi criado depois do rompimento da barragem de Brumadinho da Vale, que é o padrão global da indústria para a gestão de rejeitos, né? Ou seja, depois da catástrofe, todo mundo voltou e falou assim, o negócio não está legal, a gente precisa criar padrões mínimos aqui para que as coisas funcionem bem e a gente leve ao que eles chamam de zero dano, né? Ou seja, que nenhuma vida seja perdida novamente por conta de um evento como esse.
E lá, o engajamento significativo de partes interessadas perpassa todo esse padrão, né? Ou seja, o ICMM, que é essa Organização Internacional da Mineração, que foi o sponsor desse processo, coloca como imprescindível que as pessoas sejam engajadas desde o início, ou seja, em todas as fases do projeto, né, e que não seja apenas uma comunicação formal, que não seja apenas, né, um engajamento, entre aspas, para inglês ver. Então, está sendo bastante interessante e eu tenho percebido dentro da companhia uma abertura muito grande dos gestores, principalmente aqueles que vêm lá das áreas de exatas, né, e que por vezes estão com a caneta dos processos nas mãos. Estou percebendo muita abertura do tipo, essa é uma área que eu não conheço, mas estou disposto a conhecer e fazer bem feito o que precisa ser feito. A gente teve recentemente algumas iniciativas bem virtuosas no que tange a engajamento significativo de partes interessadas, apesar de eu não conhecer esse nome quando trabalhei nos processos de consulta pública bem robustos, aonde após a consulta a gente criou o comitê multi-stakeholder para decidir investimento social privado da companhia. Então eu tenho uma expectativa muito grande, principalmente de consolidar um conhecimento mais teórico, né? Como a Rosana falou, para a gente poder argumentar, né? Melhorar a qualidade do argumento internamente nos espaços que a gente está colocado. Eu acho que o grande desafio aqui é o tempo, é ter tempo de qualidade para dedicar ao curso, né? A gente tem vida profissional, vida familiar, vida social, e eu que estou um tanto enferrujado, enfim, recentemente até fiz uma pós, assim, aos trancos e barrancos, mas a gente sai da faculdade, depois dando a trabalhar e dá uma enferrujada, né, assim, de parar para ler, para escrever, para discutir, a qualidade que a academia precisa, né, para você poder absorver os conteúdos. Então, para mim, esse é o grande desafio. Eu ainda não tenho conseguido dedicar as 2 horas recomendadas diárias, que eu acho que seria o ideal. Estou com um passivo aí, acho que de atividades e de conteúdo para ler, mas estou me esforçando aqui para tentar encaixar e entrar nos trilhos e conseguir chegar lá no final. Bom ver vocês e conhecer vocês também. Acho que o network é uma coisa importante, para além de conhecer outras experiências e pessoas, acho que também trazer cases de coisas que funcionou bem em outros lugares oxigena, né, os nossos argumentos também. Isso aí, Edson. Só Gostei do... rapidinho, inclusive a Rosana e o Edson são do meu grupo. Eu já dei oi lá no fórum e vocês nem me responderam. Tô devendo, tá vendo como é que eu tô Opa! devendo? E eu gostei do passivo de atividades. De atividades, eu achei ótimo. Agora eu vou passar a palavra para a Aline já, mas o que vocês veem que a palavra significativa, aí quando o BID traz esse curso e coloca, faz toda a diferença, né? Porque não é simplesmente uma consulta ou simplesmente um processo de engajamento, ele tem que ser significativo. E aí a gente vai ver no curso o que é ser significativo, né? É isso. Aline. Gente, para me apresentar, prazer, eu sou a Aline, eu ainda não sei quem está no meu grupo, mas eu sei que já tem atividade, porque eu vi lá, pipocou na... Eu trabalho com o Edson e aí eu quero dizer que ele ainda está no lucro, porque ele está tendo vida social, tá, gente? Porque isso já deixou de existir na minha vida há um tempo. Ai, ai. Mas era só uma brincadeira e falar que é um prazer aqui estar com vocês e é um desafio aí, esse tempo de qualidade, mas que a gente está empenhado aí. Desculpa, Andressa, eu não sei se você estava com a mão levantada na minha frente, perdão. Não, acabei de levantar. Ah, então tá. Então, vai lá. Pode falar, Andressa. Eu só queria me apresentar, eu sou a Andressa, eu atuo há 6 anos com consultoria na parte social, eu sou engenheira ambiental, eu sou de exatas, mas eu sei exatamente todo o valor que tem essa consulta, né? Esse engajamento significativo. E eu queria colocar... Gente, desculpa. Eu queria colocar aqui, ao contrário da Rosana, eu já participei de muitos projetos e eu nunca, ainda bem, tive um projeto em que o empreendedor foi, de alguma forma, contra o engajamento, assim, sempre foram muito... sempre entenderam o papel que o engajamento das partes interessadas tem no projeto.
E então isso eu acho que é uma experiência positiva. E eu acho que dentre os desafios que eu já vi, que eu não sei até que ponto o curso vai explorar, assim, é realmente do que é significativo quando a gente tem um contexto em que muitas vezes eu como consultoria, né? Até que ponto o empreendedor pode ir quando ele quer engajar significativamente essas comunidades, porque às vezes ele sente que ele não pode ir até determinado ponto, porque pode ter alguma consequência, não sei. Então, essa seria uma questão. Desculpem. Então, essa seria uma questão. E a outra estaria relacionada às metodologias propriamente ditas, assim, né, do engajamento com essas partes interessadas. A Rossana falou do programa de educação ambiental. A gente teve alguns projetos em que o órgão ambiental pediu para que o diagnóstico fosse feito antes da licença, né, no momento que o diagnóstico participativo fosse feito no momento do diagnóstico do estudo, o que já eu entendo que é um avanço, né, nesse sentido. Mas aí eu queria, né, acredito que o curso vai trazer outras ferramentas e que isso vai enriquecer também como que a gente pode explorar mais esse engajamento. A Lívia e depois Daniele, que eu estou vendo aqui na sequência. Pode falar, Lívia. Eu acho que a Daniele agora. Daniele primeiro? Ah, isso, desculpa. Então vai. Sou eu, gente. Bem, boa tarde. Desculpem a voz, eu estou aí no processo de cura da Covid. Então, para mim tem sido um pouquinho difícil falar, porque eu ainda estou tossindo, né? Mas vou tentar expressar aqui. Trabalho com a Aline, com o Edson, com a Sofia. Já estou logo dedurando todo mundo que trabalha junto aqui. E a gente tem uma expectativa muito grande, assim, só complementando o que foi falado até agora, além da metodologia, de entender melhor e praticar e ser mais assertivo, né, no engajamento com as partes interessadas, principalmente com as comunidades, argumentar, né? Como que a gente pode argumentar para a empresa ou para os empreendedores e para quem quer que seja que esse é um processo importante, né, para o sucesso dos projetos e para o aceite, né, para o entendimento pela comunidade. Então, os materiais que estão disponíveis e que eu tenho tido acesso têm me ajudado bastante nessa questão de argumentação, até porque assim, as instituições financeiras mundiais estão requerendo. E quando a gente fala de instituição financeira, é o financiamento do seu projeto. Então, eu ouvi recentemente alguém falar assim, mais uma modinha. Isso me deixou tão irritada, porque não é uma modinha, né? É algo que já tem acontecido e agora grandes instituições financeiras, vê-se o BID, né? Tem também o Banco Mundial, a Corporação Financeira Internacional, o Banco Europeu, o Banco Asiático, ou seja, essas instituições estão cobrando das empresas e dos empreendedores esse relacionamento e esse engajamento. Então, é muito mais na expectativa, né, no meu caso, de entender e poder argumentar nos projetos a importância de ter, né, e a metodologia. Será que a gente está fazendo certo? O que falta para a gente melhorar? E como a Aline comentou ali no chat, como de fato a gente pode mensurar se houve o engajamento? Porque a gente fica ali trabalhando no engajamento, aí forma um comitê de acompanhamento. E no final, como que a gente vai mostrar lá na frente que isso de fato aconteceu e que a gente teve sucesso? Então, é muito mais nessas expectativas. Meu maior desafio, como o Edson também é o tempo, né? É dedicar aí as 2 horas diárias, mas a gente vai aos pouquinhos e vai conseguindo, aos trancos e barrancos, e vai dar certo. Eu estou muito empolgada e muito feliz com esse curso, assim, de ter essa qualidade, né, de um tema tão importante que muita gente fala, mas, assim, pouca gente de fato realiza. Então, prazer, estou à disposição aí, vamos trocar bastante.
Isso mesmo. Quais são as evidências, né, Daniele, que a gente pode usar aí nessa argumentação? Que evidências são Exatamente. essas que o engajamento significativo de fato agrega, né, e é fundamental. Lívia, o seu microfone está fechado. A gente não está te ouvindo. Ainda não. Não. Ele aparece aqui como fechado. Você ouve? Não. A gente não consegue te ouvir, Lívia. Que pena. Você ouve? Eu estou lendo seus lábios. Enquanto a Lívia solta o som, a Eloá quer dar boa noite. Olha, olá! A tia Aline. Como chama Tia essa Dani. lindeza? Ela Oi, chama Eloá. Lulu. Ainda beijo. Ela gosta de se ver na câmera. Muito legal. Tá bom, filho. Pessoal, deixa eu falar uma coisa. Esse horário que vocês escolheram, sexta-feira, final de tarde, é um happy hour, né? Quase. Assim, das 9 edições do curso, vocês não estão ouvindo? Sim. Posso dizer que está tendo um quórum excelente, viu? Que bom, que foi um horário que acho que deu certo para todo mundo, né? Porque é como vocês estão falando, é difícil às vezes conciliar mesmo, né? Então, e é a única sessão ao vivo que a gente tem. O curso está estruturado para ser mesmo sem essa interação permanente, a não ser pelo chat, pelos fóruns. Então, acho que a gente deve aproveitar mesmo que é um momento importante, né, para se ver e para trocar essas impressões. Lívia, você quer tentar de novo? Sim, eu peço desculpas. Agora sim. Sim, eu tive que acessar pelo celular, porque o Teams no computador não estava aparecendo nem o chat e nem o microfone. Eu peço desculpas. Estava travado, teve que reiniciar o computador. Eu sou a Lívia, eu trabalho no metrô de São Paulo e assumi há 6 meses a coordenadoria de gestão de partes interessadas. Eu estou dentro do departamento de meio ambiente. Então, eu trabalho junto com as coordenadorias que fornecem licenciamento ambiental, né? E a minha área subsidia com relatórios de comunicação social. A gente trabalha em conjunto, as 3 coordenadorias no mesmo departamento. E eu gostei muito da proposta do curso, justamente para trocar ideias com as pessoas. Eu até comentei lá no fórum, Edson, que depois eu gostaria de conversar um pouco mais contigo. Nós estamos fazendo um trabalho interno de plano de negócios na empresa para estruturar as atribuições, estipular diretrizes para a gestão de partes interessadas. E nós estamos fazendo benchmarking, consultando algumas empresas. E é um prazer, realmente o desafio é o tempo, mas a gente está se organizando e vai dar tudo certo. Obrigada. Sofia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Sofia, como bem colocado pela Dani, né? Colega aí do Edson, da Aline. Minha questão também é o tempo. Confesso que eu tenho entrado quando, assim, tarde da noite. Até cheguei a comentar com o pessoal que você correndo, largar esse negócio para lá, porque realmente equilibrar o tempo nosso, né, de trabalho com os afazeres de casa é complicado. Eu acho que um dos maiores desafios para mim realmente é ter esse tempo para me dedicar à altura que o curso exige, a leitura, né, dos materiais que são muito ricos.
eu tenho para mim que esse curso vai, mesmo que eu ainda não me dedique da forma que eu gostaria, mas eu entendo que ele vai trazer teoria, metodologias que eu consigo, de fato, trazer para a minha vivência aqui dentro da empresa, onde a questão do engajamento significativo, ele também tem que ser pensado à luz da empresa, das áreas, mas, sobretudo, um desafio grande de levar a questão do engajamento para os territórios, para as comunidades. Percebo que há uma grande dificuldade de engajar as partes interessadas num período de maior tempo. A gente percebe que o desafio de engajar, escutar as pessoas não é fácil, muitas das vezes acaba gerando conflitos, né? Por mais que a gente não queira, ali no território, no tete-a-tete, você promover espaços de diálogo, de participação, acaba gerando um conflito, um tensionamento, né? Porque são vários interesses aí sendo colocados e defendidos por públicos diferentes, né? E isso tudo aí com outros atores externos, o que acaba dificultando e esquentando mais a temperatura aí dos espaços de engajamento, que são muito significativos, importantes, mas eu vejo também que, com o passar do tempo, as partes elas acabam se distanciando e chegando novos atores, e assim vai acontecendo o processo. Mas internamente também eu vejo que dentro da empresa a gente está com essa proposta muito bacana que o Edson trouxe, mas aí a gente ainda sente a necessidade de discutir, amadurecer e, de fato, fazer com que todos os nossos normativos e orientações considerem o processo de engajamento desde o desenho inicial pelas áreas envolvidas, como o meio ambiente. A gente está agora numa fase de um processo de remoção onde as partes interessadas ainda não foram colocadas para dentro do projeto, e a gente tem esse desafio aqui de trazer para dentro desses fóruns a importância das partes estarem sendo acompanhadas desde o início, né? Então, assim, por mais que a gente tenha aberturas na prática ali, a gente ainda precisa de estar melhorando isso internamente, sabe? É um desafio, acho que não é só da Vale, mas de forma geral, como você também tem colocado, trazer de fato a comunidade, as partes para dentro do projeto de forma viva, permanente e consistente é um grande desafio. Era isso. Obrigada. Ótimo. Eu perdi um pouco a sequência aqui. É a Michele. Oi. É Michele. Então vai depois. É a turma da Prefeitura de Vitória, levantou a mão toda junto. Vocês me escutam bem? Que meu microfone estava meio ruim. Sim, Michele. Boa noite, gente. Eu sou Michele, eu sou arquiteta e a minha experiência é no setor público. Eu trabalho na Prefeitura de Vitória já há 20 anos. Minha experiência maior é com projetos de urbanização de favela e habitação. Então, eu trabalhei no projeto Terra, que era um projeto que tinha como metodologia essa relação com a comunidade, construção participativa do projeto, desde a fase inicial, né, de concepção, diagnóstico, ao longo de toda a execução do programa e mesmo no pós-urbanização, acompanhamento muito próximo. A gente trabalhava com escritórios locais, né, multidisciplinares, com arquiteto, engenheiro, assistente social, que era um espaço de escuta, né, de construção coletiva, comissão de moradores, né, então tinha uma metodologia própria de participação. Atualmente a gente, né, a equipe aqui nossa, está trabalhando num programa com recurso do BID, que é um programa de requalificação urbana, numa região, né, carente aqui da cidade, mais, né, ocupada por população de mais baixa renda, embora não seja tão precária como era na época do Terra, é uma área que tem infraestrutura urbana e tal, mas né, o programa prevê esse acompanhamento do quanto essa intervenção pode alterar a realidade daquela comunidade, tanto positiva quanto negativamente. É uma comunidade
pesqueira, né, desfiadeiras de siri e tal, e é uma urbanização na orla que vai alterar a característica daquele território. Então, a gente está montando, né, foi contratado um plano de gestão ambiental e social, então tem uma consultoria que vai apoiar a prefeitura nesse sentido, principalmente, né, do apoio às atividades produtivas da região e tal. Realmente o material do programa é muito rico, assim, a metodologia que a gente trabalhava no Terra era um pouco diferente, né? É interessante a gente ver novos métodos, novas ferramentas e aprimorar esse processo, principalmente para que seja de fato significativo. Essa questão do significativo foi muito emblemática, se a gente discute aqui isso internamente, de que essa participação não seja só para cumprir um requisito ou só fazer uma audiência pública para significar, para dizer que aquilo foi aprovado, foi apresentado e que todo mundo está ciente. A gente sabe que nessas comunidades muitas vezes você tem que ter várias metodologias de fala, nem todos conseguem ter o mesmo entendimento, então tentar evitar uma linguagem excessivamente técnica que a gente às vezes, né, principalmente a gente como arquiteto vai apresentar um projeto, acaba levando uma linguagem muito técnica. Então estou muito feliz com essa troca, né, de setor público, consultorias e a iniciativa privada. Eu acho que isso é muito rico, traz visões diferentes da forma de atuar nesse processo, e estou ansiosa para esses nossos encontros aí do grupo. Tá ótimo, essas diferentes perspectivas, de fato, né, enriquecem mesmo a troca aí, poder público, iniciativa privada, como você falou, consultoria, então cada um traz uma problemática, enfim, a gente só ganha, né, com essas diferentes perspectivas aí, trabalhando o mesmo tema, né? Michele? Oi, eu trabalho com a Michele, aí aqui a gente, ela é a Michele, eu sou a Capiche, para a gente diferenciar e ficar tudo certo. Eu sou química, sou da área de química, mas eu já trabalho com projetos sociais há uns 5 anos, então essa parte da população mais necessitada eu já tenho algum conhecimento, como falar com eles, né? Eu sou a gestora desse plano de gestão ambiental e social aqui do contrato com o BID. Eu tenho experiência no licenciamento ambiental, foi onde eu comecei aqui na prefeitura, fiquei por 6 anos. Depois eu fui para fiscalização ambiental e hoje eu estou aqui para dar uma colaboração na parte ambiental do contrato. Estou com dificuldade com o tempo, sim. O passivo que o Edson falou foi sensacional, que eu estou com um passivo que está me tirando o sono. Eu fico só contando assim, quantos % eu já perdi, porque eu não entreguei, se dá tempo ainda, se a nota não vai dar problema. Em compensação, eu adianto uma e estou deixando essa atrasada. Tem coisa que é para entregar na terça que eu já entreguei, é confusão total. Mas, assim, estou empolgada com esse trabalho em grupo, porque do tempo de faculdade, do tempo de escola, trabalho em grupo nunca foi uma coisa boa, então já estou meio ansiosa. Mas ainda mais que eu escrevi lá e só a Solange me responde, ai, gente, estou sozinha. Eu fui atrás do nomezinho de cada um do meu grupo aqui para ver quem é que está aqui na reunião, para conhecer. Então, assim, vai ser bom. Tudo que é para aprimorar o nosso conhecimento e a gente ter certeza de que a gente não conhece tudo sobre tudo, é extremamente necessário e importante. Obrigada. Isso aí. Elaine? Olá, boa noite. Vou falar com o microfone pertinho aqui. Vocês estão me ouvindo bem? É que às vezes eu tenho uma certa dificuldade com esse fone, ele é intermitente. Mas é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu trabalho com as Micheles, né? A Michele e a Capiche. Elas já adiantaram bastante, né, a respeito dos assuntos. A Michele deu um resumo bem
como que eu posso dizer? Ela explicou muito bem do que se trata, né? Tudo o que a gente precisa. E eu não tenho tanta experiência, vai ser um desafio para mim nessa área especificamente, porque eu trabalhava aqui na prefeitura, né? Já trabalho há um bom tempo, mas eu trabalhava em outra área, com outras atividades. Então, essa parte do engajamento para mim é um desafio. E eu estou bastante feliz de estar começando, né, nessa área, já tendo a oportunidade de fazer esse curso. Estou muito feliz e acho bacana ter essa possibilidade de conhecer vocês, né? Fiquei triste por saber que teremos somente essa interação. Eu acho que é uma coisa bastante rica, assim, a gente poder ter essa troca. Mas vamos, né, buscar alternativas e tentar nos comunicarmos mais pelo chat. Enfim, vou dar o meu melhor. Também temos, né, esses problemas todos, né? Eu não estou ainda com passivo, mas eu estou, né, trabalhando na linha ali, bem apertadinho. Mas o empenho é grande, a felicidade também. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu disse que a gente só tem essa sessão, assim, todos juntos, né? Mas vocês no grupo podem fazer reuniões virtuais, né? E aí ter uma troca, uma interação ali para alguma atividade específica, ou, enfim, quando estiver passando de um módulo para o outro, isso vocês é que vão organizar, né? Como, assim, atendendo as necessidades e também o tempo que vocês vão ter disponível para fazer esses encontros. Mas, assim, da minha parte, eu estou aqui seguindo todos os grupos, eu vou cutucando mesmo, quem não apareceu, mando mensagem para não perder a data de entrega. Podem contar comigo o tempo todo, se tiver alguma dificuldade com a sala de aula virtual, com os recursos, né? Para entrar em contato com o colega. Então, eu estou acompanhando o tempo todo, atenta ao que vocês colocarem aí. Tá? A gente está aqui com 5 minutos para encerrar a reunião. Queria perguntar se mais alguém gostaria de falar. Não estou vendo nenhuma mãozinha levantada. Bom, então é isso. Só dizer de novo que é um grande prazer estar com vocês. Eu também aprendo, né? Esse já é a 9ª edição que eu faço a tutoria. Eu tenho experiência também com algumas das áreas aí que vocês colocaram, poder público, como consultoria também. Estou disponível para a gente conversar o tempo que for necessário, o momento que vocês quiserem. E vou ajudando aí na formação do grupo, né? Eu vejo lá que alguns já se manifestaram, outros não. Então, vamos ver se no final de semana agora todo mundo consegue, né, guardar um tempinho, entrar lá e começar a planejar como é que isso vai se dar nas próximas semanas. E podem ter certeza que a coisa vai se intensificar. Tá certo? Então, tá bom, gente. Muito obrigada mesmo. Um bom final de semana para vocês. Contem comigo e a gente vai se falando. Então, tá Tchau, bom. gente. Bom ver vocês. Tchau. Tchau, Até gente. mais. Prazer. Bom Tchau, final de gente. semana, bons Tchau. estudos, né, pra gente. É isso Tchau. mesmo. Obrigada, gente. Prazer e vamos que vamos. Obrigada, Solange. Tchau, tchau. Obrigada a você.